Então, vamos lá, vamos começar? Bom, o tema de hoje do meu TED é sobre baleias, ideologia de gênero e pontes, ok? Eu vou repetir, se você quiser anotar, provavelmente vai ter alguma coisa interessante no meio do TED, são 15 minutos, alguma coisa boa você vai extrair dele, ok? Então o tema de hoje é baleias, ideologia de gênero e pontes. Na verdade eu vou falar sobre linguagem, cultura e futuro, mas ideologia de gênero está dando mais visualizações no YouTube, então eu falei, vou dar um upzinho nessa minha palestra, ok? Bom, antes da gente começar, eu queria pedir para você falar para quem está do seu lado assim. Tô brincando, gente, a gente sabe que isso é chato. Ninguém gosta disso, ok? Se tem uma coisa que a gente não gosta é quando a gente está sentado e fala para quem está do seu lado. E aí o pastor fala uma frase enorme. Quantos aqui passaram por isso? Mas agora quem está com o microfone sou eu, ok? Então vamos lá. Gente, falando sério, eu queria falar sobre tantas coisas aqui. Eu queria falar um pouco sobre contracultura. E eu queria falar um pouco sobre subcultura também. Mas eu quero falar sobre linguagem porque eu creio que é um dos maiores desafios da nossa geração para se conectar com o mundo lá fora. Sabe, uma coisa que eu acho interessante, se a gente for analisar friamente, pela perspectiva de quem não é cristão, a gente às vezes acha que está construindo uma cultura, quando na verdade a gente está construindo uma subcultura. Eu vou te dar um exemplo. Se a gente pegar uma camisa e coloca a cara do Darth Vader, escrito que a força está com você e Efésios 6 embaixo, isso não torna você um crente cool. Se a gente pega algumas passagens bíblicas e tenta misturar com algumas coisas da cultura lá fora, não faz com que a gente seja uma igreja moderna. Porque ser uma igreja moderna nem sempre tem a ver com misturar culturas, mas com estabelecer uma nova. E é sobre isso que eu quero falar, vocês estão comigo? Sabe, construir uma cultura tem a ver com influenciar através do novo. Deixa eu falar algo aqui que pode chocar algumas pessoas, mas isso tem ecoado dentro de mim ultimamente. Se nos falta criatividade, nos falta também espiritualidade. Se nos falta criatividade, nos falta também espiritualidade, porque a essência de Deus é criativa. O poder de Deus se manifesta e se revela através da criação e por meio da criação. Então, o poder criativo é uma marca da espiritualidade da nossa geração. Existem pessoas que acham que não têm criatividade. Talvez você não tenha entendido ainda qual é a linguagem pela qual Deus quer se mover através de você. Mas todos nós temos dentro de nós essa essência, esse DNA criativo. Sabe, eu quero falar sobre linguagem, é o primeiro tópico desse TED. E eu li sobre algo há um tempo atrás que me chamou a atenção. E agora você vai entender o porquê das baleias. Na época da Guerra Fria, o governo americano estava sondando os inimigos por conta de submarinos e tudo que estava acontecendo no Pacífico. Só que eles descobriram algo interessante. Existia uma baleia, e ela é chamada da baleia mais solitária do mundo. Ela foi descoberta, se não me engano, em 89, ou alguma coisa do tipo. A maior parte aqui, eu acho que talvez nem tinha nascido. Quantos nasceram antes de 89? Não precisa se expor, guarda para você. Tá tudo certo, vamos fingir que é todo mundo jovem aqui, ok? E essa baleia foi descoberta pela Marinha, porque ela era uma baleia solitária. Ela era uma baleia que não andava junto com as outras. Preste atenção nisso. Existiam centenas de baleias caminhando não, né? Mas nadando, né? Vamos lá, vocês entenderam, gente. Existiam centenas de baleias nadando juntas e ela estava sempre abaixo. Ela estava sempre desconectada do grupo. Ela estava sempre distante do grupo. E sabe o que os cientistas descobriram? É que essa baleia, ela tem uma característica única. O canto dela é em 52 MHz. Na verdade, o que acontecia com essa baleia não é que ela era antissocial ou que ela não queria se conectar com o restante do grupo, mas a linguagem que ela utiliza não é entendida pelo restante do grupo. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o quanto nós desejamos nos conectar com essa geração, se nós não tivermos a linguagem certa para falar para ela. Sabe qual é a conexão entre uma baleia solitária e pessoas criativas criando cultura? É que a gente precisa entender que o fato da gente carregar uma verdade dentro de nós não significa que o mundo acredite ainda nessa verdade. Sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu estava há um tempo atrás ouvindo um pastor de fora que é muito viajado, o que não é o meu caso, mas é o caso dele.
E ele é muito viajado, ele falou algo que eu achei interessante. Ele falou, olha, eu já estive em vários países, eu já conheci países em todos os continentes, eu já conheci várias culturas. Em todo lugar que eu vou, me levam para experimentar uma comida exótica. E todas as vezes que me oferecem uma comida exótica, Maurício, eles dizem o seguinte: cara, que gosto que tem carne de jacaré. E sempre diziam para ele, parece muito com frango. Aí ele foi para a Tailândia e chegou lá, ele queria experimentar cobra. E aí ele falou, cara, é a primeira vez que eu vou comer cobra, que gosto que tem carne de cobra? E eles falaram, bom, parece muito com frango. Ok. E quando ele foi experimentar avestruz e qualquer outro animal exótico, todas as vezes, em qualquer lugar do mundo, as pessoas dizem, parece muito com carne de frango. E olha a sacada que esse cara teve. Ele disse o seguinte, sabe o que eu achei interessante? Todas as vezes que a gente tenta apresentar algo diferente para outra pessoa, a gente conecta as nossas realidades com um ponto em comum. Então eu digo, olha, parece muito com carne de frango, e a pessoa que comeu frango vai entender o que eu estou falando. O grande problema é, se eu estou falando para alguém que nunca experimentou frango, a minha mensagem para ele continua sem sentido algum. Deixa eu clarear um pouco melhor isso, preste atenção. Muitas vezes como igreja a gente está tentando criar uma cultura e uma conexão com o mundo lá fora, partindo do pressuposto que todo mundo tem a mesma cosmovisão cristã que a gente tem. Partindo do pressuposto que quando a gente fala de Deus, todo mundo entende Deus da mesma forma. Partindo do pressuposto que quando a gente fala de unção, todo mundo sabe o que unção significa. Eu não sei se você já parou para pensar na perspectiva de alguém que não é cristão, ou talvez nunca tenha ouvido falar de Cristo, ou talvez não acredita que Ele existe. Que um cara desse assistindo uma chamada para um culto, em que a gente fala assim, eu quero chamar você para uma campanha, em que a gente vai ter liberação de unção sobre a tua vida. Nós vamos tocar o shofar, e fazer um ato profético, e as muralhas vão cair, e o grande Jeová Jirê vai mudar a tua história. A gente está partindo do pressuposto que aquele cara que está ouvindo sabe o que é um ato profético, um shofar, Jeová Jirê, Shekinah e unção. Quantos concordam comigo? O grande problema é que para essa nova geração tudo isso parece um universo paralelo. Eles não entendem do que a gente está falando. Sabe, o grande problema da comparação é que a gente pode estar se comparando a uma igreja de 10 anos atrás e achando que hoje nós somos uma igreja moderna. Porque a gente está fazendo artes um pouco melhores do que a igreja de 10 anos fazia. Nós estamos fazendo música talvez um pouco melhor, dependendo do critério, do que a igreja de 10 anos fazia. E a gente está pintando as paredes com uma cor talvez um pouco mais cool do que a igreja de 10 anos pintava. Só que se o nosso comparativo for com uma igreja que durante 100 anos parou na história, a gente pode estar achando que é contemporâneo, quando na verdade a gente continua parado no tempo. O nosso Deus é um Deus criativo, e a expectativa que Ele tem em nós é que sejamos criativos também. E o que significa ser criativo? Significa construir o futuro onde ele não existe ainda. Sabe qual a importância da linguagem? Às vezes a gente usa linguagens e frequências tentando alcançar a nossa geração, mas a pergunta que a gente sempre precisa fazer é, será que de fato estão entendendo o que eu estou tentando comunicar? Sabe, um grande desafio em relação à linguagem é que às vezes tentando flexibilizar a linguagem, a gente pode comprometer a mensagem. Vocês estão comigo? Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo há um tempo atrás, no meu desejo de alcançar a juventude. O que Deus falou comigo é o seguinte: ei filho, não dilua a mensagem no intuito de mais pessoas serem alcançadas por ela. Porque o que adiantaria mais pessoas bebendo algo que agora não tem mais poder para curar? A mensagem é como um remédio, e na dose certa, ou seja, sem que a gente acrescente ou retire nada, ela é suficiente para mudar a história de toda uma geração. Mas se a gente tenta diluir a mensagem, colocar coisas que nunca fizeram parte dela, achando que vai torná-la mais atrativa, a gente pode estar dando uma mensagem para muita gente beber, que não tem mais poder para transformá-los. Sabe, eu quero falar sobre linguagem, e talvez alguns perguntem, pastor, você falou sobre linguagem, ok, eu achei isso interessante, mas qual é a solução para que o mundo entenda o que a gente quer compartilhar? Qual é a linguagem certa para isso? Sabe, aqui na Lagoinha de Niterói nós acreditamos que a linguagem certa é a experiência. É por isso que a gente fala muito, o nosso convite desde o início da igreja até o dia de hoje é: experimenta. Você sabe qual é o poder da experiência? Tem um provérbio que eu acho maravilhoso, ele diz o seguinte: diga-me e eu esquecerei, mostre-me e eu lembrarei, envolva-me e eu entenderei.
Durante muito tempo a gente disse o que é certo e errado, e as pessoas esqueceram isso no meio do caminho. Durante muito tempo a igreja tentou mostrar o que é certo e o que é bom. As pessoas acreditam nisso, mas não tem transformado elas, porque nem sempre elas entendem. Agora, quando a verdade do Evangelho envolve um homem, nada mais é capaz de tirá-lo do centro da vontade de Deus. Sabe, eu quero compartilhar com vocês que o mundo só entenderá a verdade que nós carregamos quando ele for envolvido por ela. O segundo tópico que eu quero compartilhar, e eu preciso correr por causa do tempo, é sobre cultura. Você pode repetir isso comigo só para eu poder beber água rapidinho? Diga cultura. Obrigado, gente. A igreja foi chamada para dar luz ao futuro. Eu compartilhei isso alguns dias atrás e me impressionou o quanto que isso reverberou. Preste atenção nisso. O chamado da igreja sempre foi dar luz ao futuro. E ultimamente o que a gente mais tem ouvido falar é sobre ideologia de gênero. A gente está preocupado porque tem pessoas falando sobre o sexo dos nossos filhos, tem pessoas querendo determinar o que eles vão optar e quem eles vão se tornar. Só que na verdade toda essa discussão em torno da ideologia de gênero só deixa muito claro que quando nós deveríamos estar construindo cultura como igreja, nós estávamos discutindo costumes. Enquanto o mundo estava ocupando lugares de influência na educação de uma nação, enquanto o mundo estava ocupando lugares de influência na cultura, nas artes, na música, a gente estava debatendo e discutindo se mulher pode usar saia ou não. A igreja estava discutindo se uma bateria e uma guitarra era um instrumento sacro ou profano. A gente estava discutindo se era necessário usar terno para jogar bola ou não. A gente estava discutindo se pessoas poderiam ser excluídas pelo simples fato de irem para a praia. Enquanto nós discutíamos costumes internos, o mundo construía cultura externa. O chamado da igreja sempre foi dar luz ao futuro e apontar o caminho. Sabe, pastor Gustavo Paiva fala algo que eu acho incrível, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está se propondo a construir aqui. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. O mundo só tem voz nas artes porque durante muito tempo a igreja se calou. O mundo só tem voz nas mídias porque durante muito tempo a igreja se calou. Agora nós, como nova geração, temos a oportunidade de, ao invés de assistir o que está acontecendo, gerarmos o novo de Deus para essa geração. Tem alguém que está comigo nessa missão? Sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Preste atenção nisso. A gente está assustado com o rumo que isso tem tomado. É porque na verdade a igreja não foi chamada para ficar de forma passiva assistindo o parto do que o mundo estava gerando. Nós fomos chamados para gerar o futuro dentro de nós. E sempre foi assim, desde Gênesis 1 até Apocalipse, a gente vê o poder criativo de Deus influenciando a história e mudando tudo ao redor dela. Sabe, eu quero finalizar esse TED e eu quero falar sobre construção de futuro, porque eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Esse dia vai ser lembrado por muitos anos, porque eu creio que é um marco, é um start em algo novo que está sendo gerado no Brasil. Sabe, eu tenho pensado muito sobre construção de futuro, porque o Evangelho, na verdade, fala basicamente sobre isso. O profético nada mais é do que gerar vida onde não existia. A fé nada mais é do que tratar as coisas que não são como se já fossem. Na verdade, em todo tempo, o Evangelho está nos impulsionando a construir o novo, a fazer algo que não existia, a dar direções. Quando o homem é criado, Deus dá para ele governo e autoridade e diz: ei, até o nome daquilo que te cerca, eu te dou liberdade para você criar. O que Deus está deixando claro para a gente é o seguinte: eu tenho poder para criar todas as coisas, mas eu decidi compartilhar com vocês esse poder. Você tem noção do potencial que existe dentro desse auditório? Você tem noção do poder que existe dentro de cada um de nós? Deixa eu te falar uma coisa: todo avivamento é fruto de alinhamento. Mais importante do que a gente se preocupar com as tendências de design que vão surgir, é a gente entender o que os céus querem falar. Uma coisa que eu acho interessante, e eu já estou quase finalizando, é que os heróis da fé, eles marcaram a história, porque na verdade eles construíram a história. Os heróis da fé não eram passivos em relação ao que estava acontecendo. Eles não assistiram o fluxo natural das suas circunstâncias, mas eles transformaram os cenários em que eles estavam inseridos. Meu irmão, no tempo deles, os heróis da fé construíram as pontes para o futuro. E é sobre isso que eu quero finalizar, e é essa mensagem que eu quero que fique ecoando no teu coração. O teu chamado é para construir pontes para o futuro. Você já parou para pensar que se a nossa característica central é criar, é gerar o novo, é apontar o caminho, todas as vezes que a gente se anula,
na verdade a gente está anulando o que nos faz ser quem somos. Sabe, eu fiquei lembrando de uma passagem e ela falou comigo nesses últimos dias, e eu acho que tem muito a ver com criatividade. Aquela passagem que diz que se o sal perde a característica de temperar, ele se torna descartável e sem propósito. Na verdade, eu creio que se a igreja perde a característica de apontar o caminho, de dar luz ao futuro e de trazer uma luz de esperança em meio ao caos, a gente perde o propósito de ser. Deixa eu te falar uma coisa, a construção de pontes leva mais tempo e recurso do que a construção de paredes, mas elas conectam enquanto as paredes dividem. A construção da história, ao invés da passividade em apenas assisti-la sendo escrita, leva mais tempo e recursos, mas ela inspira ao invés de oprimir. Talvez a visão que o mundo tenha da igreja é que fazer parte de uma igreja significa estar debaixo de um sistema opressor. Na verdade, eles precisam experimentar o que a gente experimentou para saber que não existe nada mais inspirativo do que servir ao Deus que nós servimos. 1 Pedro 2,9 fala sobre a nossa identidade, e eu termino aqui. Eu estava conversando ontem com um jovem sobre o que eu queria falar, e ele falou: pastor, você quer falar sobre construção de pontes? Sabe o que eu acho interessante? A palavra sacerdote, no original em latim, significa pontífice, e nada mais é do que construtores de pontes. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa e povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, durante anos nós construímos paredes em torno das nossas verdades. Agora deixa eu te fazer um convite. Um Deus criativo deseja levantar uma geração criativa para que nós possamos estabelecer as pontes com o futuro, através dos escombros das paredes que nós derrubamos. As ruínas das barreiras que nós vamos destruir serão utilizados como tijolos na construção das novas pontes. É isso. Obrigado.